Olá, alunos, estamos aqui, né? Então a gente já viu alguma coisa aí de estatística e aqui a gente vai dar o término aí do estudo dos 3 M's da estatística, né? Então a gente já falou sobre média, a gente já falou sobre moda. Então faltou o último M aí do famoso 3 M's da estatística, que é a mediana dos valores. A mediana, ela é o valor central, o valor que fica no meio desses dados, né? Então eu fiz uma pesquisa, qual que é o valor central, né? Nem são os primeiros e nem os últimos. Qual que é o valor central dessa pesquisa, tá? Então aqui, ó, vamos supor que a minha pesquisa seja as idades, né, dos alunos de uma turma de inglês, né? Então, está distribuído aqui. 14, 12, né? Essa aqui é os anos que cada um tem aí, né? Quantos anos, qual que é a idade de cada aluno. Então, lá, quando a gente fez a aula de moda, eu falei que o ideal é colocar em ordem crescente para visualizar melhor. Aqui, não é que seja o ideal, aqui tem que colocar em ordem crescente. Não é uma opção, já faz parte mesmo do cálculo, colocar em ordem crescente os valores. Então, ó, o primeiro valor que eu tenho é o 11, depois do 11 eu tenho o 12, que aparece em 2 vezes. Então, aqui na ordem crescente eu acrescento quantas vezes ele aparece mesmo. 12, depois o próximo número é o 13, o próximo número é o 14, o próximo número é o 14 e o próximo número é o 14, certo? Daí eu vejo qual o valor que ficou no meio. Então, essa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos pegar o número par que vem antes, que é o 6. Se eu dividir por 2, o número par que vem antes vai ser 3. Então, quer dizer que vai ficar 3 elementos antes, 3 elementos depois, tá? Então, eu sempre penso, qual que é o número par que vem antes? Ele dividido por 2 vai me dar a quantidade de números que vai ficar antes e depois desse número. Então, o valor que ficou no centro aqui, ó, o valor central foi o 13. Então, isso quer dizer que a mediana dessa sequência é o 13, certo? Muito bem. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma sequência, né, de números ímpares. Se caso eu tiver uma sequência que tem números pares, a quantidade de números são pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pôr mais uma idade aqui para que fique par. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho uma sequência de 8 valores. Então, qual que é o número par que vem antes de 8? Vai ser o 6, que também vão ficar, ó, 3 para cá e 3 para lá, certo? Ficaram 2 números no centro. Então, o valor central dessa sequência é o 18 e o 24. Só que diferente da moda, porque eu posso ter valores, a mediana não. A mediana, quando isso acontece, eu tenho que fazer a média entre esses valores. Então, eu vou fazer 18 mais 24 dividido por 2, tá? Então, a média entre esses dois valores. Então, ó, vai dar 30, 42, certo? 42 dividido por 2 é igual a 21. Então, significa que a mediana entre esses valores, mediana entre esses valores é o 21. Então, aqui a gente viu quando eu tenho uma sequência de números ímpar. E aqui a gente viu quando eu tenho uma sequência de números que são par, tá? Então, eu penso, conto quantos elementos, coloco em ordem crescente, conto quantos elementos, penso qual que é o número par, né, que vem antes desse valor. Divido por 2 para eu saber quantos números eu vou ter antes, quantos números eu vou ter depois. E aí, o valor central é a mediana. Se forem 2 números, eu tiro a média desses valores, somando os dois e dividindo por 2.
certo, turma? Então, da turma A ficou sendo a mediana, o valor é 13 anos, e da turma B sendo 21 anos, certo? Espero que tenha contribuído aí para vocês. Bons estudos!